Oi gatos e gatas, mais um vídeo aqui neste canal. Meu nome é Lina Jaine Ciade e estamos aí nessa fase maravilhosa, né, que é minha maternidade. Eu estou esperando meu segundo bebê. Enfim, esse vídeo é pra relatar um pouco sobre a minha jornada, de como foi eu decidir ter o segundo filho, se eu já fui tentante alguma vez ou não, como foi esse processo aí pra mim querer ter, pra mim arrumar tudo pra deixar tudo planejado pra ter um segundo bebê, tudo arrumado, tudo organizado pra ter um segundo bebê e tirar algumas dúvidas, né? Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito pra tá me ajudando, né? Vamos ver se eu consigo monetizar esse canal ainda esse ano. E comenta aí qualquer coisa, comenta aí se tu é uma gravidinha, de quantos meses está, quantas semanas está, né? Ou se tu é uma tentante, se tu pretende ter filho ou não, tá bom? Comenta aí. Vamos começar assim por tudo. Vamos começar de quando eu era adolescente. Gente, quando eu era adolescente, mais nova, quando eu era criança eu sempre gostei de brincar muito de boneca, sempre foi a minha brincadeira preferida, sempre foi eu ser mãe de bonequinhas, sabe? Eu gostava de bonequinhas, tipo, como se elas fossem um bebê, sabe? Eu gostava. E eu lembro que era mais meu pai que me dava boneca, assim, né, mais caras. Ele gostava de que eu fizesse coleção de bonecas, entendeu? Então, ele sempre comprava boneca que vinha com uma banheirinha, que vinha com um carrinho de bebê, que vinha com várias roupinhas, que vinha com várias coisinhas. E ele sempre comprava, né, tipo Natal, Dia das Crianças, aniversário. Então, eu amava brincar quando eu era criança. Quando eu fiquei adolescente, que eu já passei por outras fases da minha vida, por outras coisas, eu acabei meio que não querendo mais ter filhos e não querendo mais nem casar. Eu não queria mais casar. Eu achava que homem era uma perca de tempo, só dava trabalho. Não menti, né? Não menti, homem dá muito trabalho, mas, gente, tô no assunto. Então, aquilo tudo parecia muito distante pra mim. Eu fui tendo decepções amorosas, então isso foi fazendo eu não querer casar e não querer construir uma família. Achava crianças super desnecessárias, que só iriam me dar trabalho, que o que mais eu colocava na cabeça é que talvez eu não daria conta de cuidar de uma criança, porque eu não daria conta nem de cuidar de mim. Uma coisa que eu escutei muitas coisas horríveis na minha adolescência, quando eu era criança, né? Enfim, então, por essas palavras das pessoas, eu comecei a me sentir burra e impotente. Pra mim, eu não ia mais conseguir cuidar de um bebê, a não ser, né? Não cuidava nem de mim, mas ainda mais de um bebê, né? Antes de eu conhecer meu marido, eu entrei em uma fase de processo espiritual, né? Tentando entender o meu propósito, o que era tudo. Aí eu acabei me afastando daí, só que eu já tinha lá colocado no meu coração que sim, que eu queria casar, né? Quando eu conheci meu marido, tudo mudou. Ele foi totalmente diferente das outras pessoas. Eu percebia que eu não tava conseguindo me apegar por muito tempo, entendeu? Sabe quando a gente gosta mesmo, a gente ama de verdade. Decidimos ter o Salim, tá? O Salim também não foi uma surpresa, a gente queria ter o Salim. Foi uma surpresa assim, né? Porque, nossa, sempre é uma surpresa, né? Mas foi uma surpresa sim, mas a gente já meio que já esperava, porque a gente já queria ter um bebê. Quando eu descobri que eu tava grávida do Salim, a gente tinha acabado de se juntar, entendeu? E morar junto. A gente não tava casado, a gente só tava namorando. Quando eu engravidei do Salim, eu falei, não, eu vou esperar pra saber o que é, né? Porque o que vinha eu já vou orar. Eu vou orar pra vir o oposto, né? O sexo oposto. Se vier menina, o meu primeiro bebê, se vier menina, eu vou orar pra ter um menino. Se vier um menino, eu vou orar pra ter uma menina. Tipo, segundo, entendeu? Descobri que era o Salim e tudo mais. Quando eu tive o Salim, passou alguns meses depois de eu ter o Salim, né? Eu comecei a orar
pelo que eu queria, pelo tempo que eu queria engravidar, por quanto tempo eu queria engravidar, né? Quanto tempo assim, né? Nos anos em que eu pudesse engravidar de novo. E na minha oração eu deixei bem claro pra Deus que eu queria engravidar quando meu filho tivesse 4 anos, indo pros 5. Meu filho vai aniversário em agosto. Então, tipo, quando eu tivesse 4 anos, eu engravidasse, assim, e assim eu estaria esperando o meu segundo bebê. E assim, a minha idade, eu não queria ter um filho muito tarde. Eu tive o Salim quando eu tinha 20 anos. Então, lá pros 21, eu orei, né? Quando eu tive o Salim, eu acho que faltava menos de um mês pra mim fazer 21. Orei pra Deus pra que viesse em 5 anos eu pudesse engravidar de novo. E que eu orei pra que fosse uma menina, não vou mentir, eu orei pra que fosse uma menina. E nesse meio tempo aí, dessas orações, eu ia muito pra igreja com a minha cunhada, né, com a Rafaela. E lá na igreja dela é uma igreja de revelação, as pessoas revelam e tudo mais. É tipo assembleia, mas acho que é tipo assembleia, mas é a Deus e Amor. Então eu fui com ela, né? E lá o pastor falou que Deus escutava a minha oração, deixou bem claro várias coisas, né? E, enfim, Deus revelou que ele escutava a minha oração e que tava tudo certo, que ele confirmou que ia acontecer. Só que ele não confirmou, ele só falou que ele escutava a minha oração e que ia acontecer. Então eu entendi que beleza, vou engravidar de novo, né? Beleza. E só que depois de 2 anos, saindo 2 anos, a gente tentou engravidar de novo. A gente foi lá tentar engravidar de novo. Só que nenhuma das vezes, tipo, em um ano, né? Depois de 2 anos, a gente passou. A gente não passava muitos meses tentando, não. A gente passava uns 3, 4 meses e depois parava. Parou, no caso, né? A gente só tentou essa vez, no caso. Eu me frustrei tanto. Chegou a chorar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Às vezes eu quero logo que aconteça as coisas de uma vez. E, gente, não era assim, né? Eu tinha feito uma oração pra Deus, então. E Deus sabe de todas as coisas, né? Sabe a hora e o tempo certo pra tudo. Ele não tarda, ele faz no tempo que é pra ser feito, no tempo dele. Depois de 4 meses tentando, eu vi que eu não orei pra ter filho agora, eu orei pra ter filho daqui a 5 anos. No caso aqui, daqui a 3 anos, né, naquela época. Então é óbvio que eu não vou conseguir engravidar agora, então nem é o momento. Revi tudo, morava naquela casinha. Tem um vídeo aqui que eu acho que é o primeiro ou o segundo vídeo do canal, vou deixar aqui nos cards. E era a casinha que chovia mais dentro do que fora, entendeu? Alagava, então não tinha possibilidade de ter um bebê morando ali naquela casa não, porque era muito cupim também. De noite a gente escutava os barulhos dos cupim ruim das madeiras, sabe? E a maioria das madeiras podre. E quando chovia era o tempo que a gente mais, era a noite que a gente mais temia, né? Porque às vezes alagava na parte da casa e chovia muito, tinha muita goteira. Por essa e pela minha oração, eu decidi que eu não iria engravidar naquele tempo, né? Eu entendi que não estava no tempo certo pra me engravidar. Depois de 3 anos, depois que o Salim fez... Não, acho que eu tinha 2 anos. Há 3 anos atrás, no caso, o Salim começou a orar pra ter uma irmãzinha. Ele começou a ter esse negócio de querer ter uma irmãzinha. Minha irmã tava grávida, né, a Lara. E ele começou a querer ter uma irmãzinha, porque ele sempre gostou muito da Sofia. E aí ele via que a Sofia ia ter um irmãozinho, né? E ele via que o irmão aqui de casa também tinha um irmãozinho. Então ele queria ter alguém, né? Só que ele queria ter uma irmã. Ele sempre deixou bem claro o desejo dele de ter uma irmã. Um dia que ele falou, uma noite, né? Específica. Ele falou que ele queria muito ter uma irmã, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu falei assim, então vamos orar pro Pai do Céu, vamos orar pra você ter uma irmã. Ainda não tá no tempo de ter uma irmã, mas a gente vai precisar orar, você precisa orar pra ter um irmão, ou uma irmã, ou um irmão. Enfim, ele orou especificamente pra ter uma irmã, né? Deixou bem claro pra Deus que ele queria ter uma irmã. Então o tempo foi passando, né? Ele sempre falava que ele estava vendo a irmã dele. Ele não falava Papai do Céu ainda, né? Ele não falava Papai do Céu, ele falava que tava com um homem lá em cima.
Ele não falava papai do céu e nem céu. Ele falava que a minha irmã tá lá no céu, tá lá em cima com o homem. Ai, eu falava, tá, bacana, legal. Porque às vezes dava um pouco de medo, né? Às vezes ele falava, olha, minha irmã tá bem ali com o homem, tá olhando pra gente, sorrindo. Aí dava um pouco de medo, por quê? Porque eu sei que crianças, as crianças, elas têm mais facilidade em ver o mundo espiritual, né? E como eu sempre escutava histórias de mães relatando que o primeiro filho via o segundo bebezinho e tudo mais, eu escutei a Tassiele Alcoleia falando, né, que a Alice, eu não sei como é o nome da primeira filha dela, falou que ela via a irmãzinha dela e tudo mais, e acabou que ela engravidou de novo, realmente, né, de outra menina. Com o tempo, o Salim já passou a falar que a irmãzinha dele tava lá com o papai do céu, esperando a hora de vir, porque ela não tava na hora dela vir, não, ela tá lá no céu. E começou a dar nome, pra menina a gente já tem um nome específico, né, pra menina a gente vai ter que escolher ainda, a gente ainda tá nessa fase de escolher o nome de menino. Porque todos os nomes que a gente pensou em dar ao longo do tempo, as meninas que foram engravidando, os nossos amigos que foram engravidando, foram colocando, então meio que não né? Enfim, ele já passava a se referir ao irmão dele pelo nome que ele deu pra ela, entendeu? Já era o nome que ele dava. Eu falava mais minha irmãzinha, já falava o nome da irmã, do nome que ele quis dar, entendeu? Na verdade, nem falava muito sobre nome pra ele, né? Eu já tinha decidido, mas eu não ficava, ai, a fulana de tal, ai, fulana de tal. Justamente que é pra não influenciar se era uma menina ou se era um menino que ia vir próximo, né? Mas ele falava exatamente o nome, né? Começou a falar o nome que eu falei. Na verdade, eu falava o segundo nome. Quando eu queria falar, ele perguntava, eu falava o segundo nome. Mas aí ele começou a se apegar só no primeiro. Nesse tempo aí, até ano passado, o meu marido ele ainda não queria ter um segundo bebê. Ele falava que ainda não tava no tempo, que ainda não era... Não tava no tempo, né? Uma coisa que eu esqueci de falar é que eu orando, eu falei pra Deus que eu não queria ter mais no SUS. Eu tive salinho pelo SUS, né? Ai, foi uma boa experiência, mas era muito quente o hospital que eu tava. Então, eu orei pra Deus que eu queria ter meu bebê e deixei específico pra Deus que eu queria ter lá no São Camilo. Eu queria ter lá no São Camilo, no quartinho lá do São Camilo, né? Enfim, ano passado a gente, não sei se eu falei no vídeo antes, a gente tentou não, né? Eu tomei remédio, eu fui na ginecologista, conversei com ela me passou com os exames, eu tomei um anticoncepcional 3 meses antes do meu casamento. Eu tomei anticoncepcional pra não engravidar. Eu passei 2 meses menstruando só 2 dias. Daí eu passei um tempo de 54 dias sem menstruar. Foi 54 dias. 54? Não foi 54 não. Acho que foi menos, só que eu não tô lembrada. Não sei porque veio 54 na minha cabeça, mas veio 54. Enfim. Achei que eu tava grávida. Me apeguei àquilo, porque eu estava sentindo todas as coisas de grávida, né? Me apeguei, mas não estava grávida, tá, gente? Eu menstruei. E aí, quando foi em janeiro, eu entendi que a menstrua demorou porque tava regulando de novo o meu ciclo, né? Tava mudando o ciclo. Então, quando eu menstruei de novo em janeiro, eu vi a Patrícia Moreira, do Boa Gravidez. Ela falou as formas que ela tava se tratando pra engravidar. Chá de chia, né? Chá de dente de leão, unha de leão, alguma coisa assim, de gato. Acho que é unha de gato. E ela falou sobre a água inglesa, né? Pra quem tomava anticoncepcional, a água inglesa é bom pra limpar o útero, pra tirar os resquícios ali do anticoncepcional. Então, eu tomei, né? Foi em janeiro, eu tomei a água inglesa no dia que eu menstruei, também do jeito certinho que ela passou lá, que ela falou que era pra tomar, tomei tudo certinho. Em março, eu achei que eu ia menstruar. Demorei muito pra menstruar em março. Eu não menstruei em março, na verdade. Achei que eu tava grávida, né?
E aí a gente ia pra uma viagem missionária, né? A gente ia pra Ilha de São Miguel. E aí, antes de ir pra Ilha de São Miguel, gente, eu fui lavar as roupas pra deixar limpas as roupas, né? Pra quando a gente chegasse e pra gente levar as roupas também, né? Enfim, eu tava lavando, passei o dia inteiro lavando, fui até pra tarde. Eu tava lavando a roupa lá no quintal e meu filho foi lá pra parte lá da porta e falou: mamãe, o Deus já tá vindo colocar a minha irmãzinha na sua barriga. Gente, nessa hora eu gelei. Eu comecei a me tremer. E aí ele olhava assim pra um ponto específico do céu. E aí ele falava: olha, o Deus já tá descendo, tá bem aqui o Deus descendo. Ele falava: tá bem aqui, mãe, o Deus descendo pra colocar a minha irmã na sua barriga. E aí ele tem várias árvores lá atrás, né? Várias árvores, tem uma mangueira. E aí essa mangueira tava com as folhas até vermelhas, avermelhadas, sabe? Aí ele falou assim: olha, ele tá bem ali olhando pra gente, mãe. Ali naquela árvore vermelha, ele tá olhando pra gente. E aí eu ficava: ai, Senhor, receba. Porque a gente Deus já tinha colocado no coração do meu marido que a gente queria engravidar de novo, né? Porque a gente vai fazer 3 filhos, então a gente já tá na hora de ter o segundo. E tipo, e tudo isso eu já tinha orado no começo do ano, né? Pra que Deus colocasse no coração dele, pra que Deus gerasse essa vontade de ter o segundo filho. E, gente, foi tudo tão, tipo, perfeito, porque eu não fiquei falando: ai, embora ter o segundo filho, embora ter o segundo filho. Eu só esperei a vontade de Deus acontecer, entendeu? Então a gente foi pra tentar. A gente já tava desde fevereiro, então, desde fevereiro, no caso, tentando ter outro bebê, né? E aí o Salim fala aquilo. Aí eu fiquei: ai, meu Deus, aceite, Senhor, pode colocar. Aí eu vim estender, terminei de estender lá na frente e vim estender as toalhas que precisavam estender lá atrás, né? E aí ele ficou olhando num ponto, uma nuvem que ela tava mais destacada de todas, né? Que tava bem cheia, a nuvem tava bem bonita. E aí era um tempo de sol, de solzão, sabe? E aí ele falou assim pra mim: mãe, eu tô vendo um bicho naquela nuvem. Ele fala nuvem, né? Falava nuvem. Eu tô vendo um bicho naquela nuvem. E ele é cheio de olhos e branco. Eu olhei, eu falei: meu Deus do céu. Eu nunca falei sobre anjos pro Salim, entendeu? Pra ele, anjo é uma pessoa normal, uma orelha e irmãzinha. Isso é o anjo do Salim, né? Nunca mostrei vídeo mostrando os anjos normal pra ele não gerar medo no coração dele, né? Porque ainda é criança, né? Então não tem necessidade. E aí eu falei assim: meu Deus, eu acho que ele tá vendo um anjo. Aí eu perguntei: meu filho, ele tem asa? Aí ele falou: tem asa aqui na cabeça, tem asa no braço, tem asa no pé. Daí eu deduzi que era o anjo. Eu não lembro qual é o nome do anjo, mas eu sei que é um anjo. Eu fiquei: meu Deus do céu, tipo, tudo no mesmo dia. Eu falei: ai, Senhor, tá tudo se encaixando. Beleza. Fui pra essa viagem, aí eu contei pra minha amiga, né, que ela já tava grávida, pra Adria. Ela tava grávida, comecinho ainda da gravidez. E ela tinha passado muito mal e tudo mais. E aí ela foi com a gente pra melhorar, né. E como eu andava com ela, porque ela sempre foi minha amiga, né. E aí eu falei pra ela que eu estava atrasada e tudo mais, né. Então, tipo, no caso eu estaria no mesmo tempo que ela se eu estivesse grávida. Gente, ela saiu espalhando que eu tava grávida e que o bebê dela, ela também não sabia o que era o bebê dela naquela época, né? Ela falava que o bebê dela era um menino e o meu era uma menina. Eu não conseguia ver o bebê dela como menina. Eu não conseguia chamar, ela já tinha dado o nome dela, né? O nome do bebê dela ia ser Samuel. Ou ia ser Samuel ou ia ser Priscila. Só que eu não conseguia chamar Priscila, eu só conseguia falar o Samuel. E aí, como é o Samuel? Não sei o que é o Samuel, quando o Samuel nascer. E a gente nem sabia o sexo, né, do bebê dela. Eu já fui saber, acho que um mês antes de eu contar que eu tava grávida. Eu contei que eu tava grávida com 3 meses, tá? E, lembrando, gente, um negócio aqui. Eu usei verde no Natal. Lembrei. Coloquei na minha cabeça, depois eu vou usar verde em ato profético, porque em 2024 eu vou engravidar sim. Gente, usei verde no Natal. Eu usei eu e essa minha amiga.
que tá grávida também, né, junto comigo, a Adri. Enfim, deu tudo certo, meu marido começou a trabalhar a empresa que ele trabalhava cresceu, né, então ele trabalhava por uma empresa terceirizada e acontece que a empresa que é ali maior, né, assumiu. Por ter assumido, ele ganhou mais benefícios, né, por ter assumido. E um dos benefícios foi nosso plano de saúde. Glória a Deus. E adivinha onde é o nosso plano de saúde? No São Camilo. Lembra que eu falei que eu orei pra ter no São Camilo? Orei pra ter no São Camilo. Então sim, eu tô fazendo meu pré-natal por lá, tudo certinho, glória a Deus, aleluia, entendeu? A minha obstetra é maravilhosa, ela era minha ginecologista, né? Foi minha ginecologista que passou os exames, que passou tudo pra mim, pra ver como tava meu útero, como tava a minha mama, enfim. Quando eu falei pra ela que eu queria engravidar, mas eu ainda queria, não queria engravidar naquela hora, eu queria saber como estava meu corpo, queria saber como... Enfim, resumindo tudo, foi tudo base de oração. Eu sempre orei muito pra ter coisas que eu tenho hoje, sabe? Eu orei muito pra engravidar, pra ter meu segundo bebê. Orei pra ter um plano de saúde, pra mim ter algo melhor, acontecer algo melhor. Orei pra gente estar em um patamar um pouco melhor do que a gente estava. Hoje a gente não tem nossa casa ainda. Orei bastante para que Deus tocasse no coração do meu marido, ele tocou. Enfim, é tudo resultado de oração. A gente precisa orar e, acima de tudo, a gente precisa ter fé que vai acontecer. Porque se você pediu para Deus, então te acalma o coração, que na hora certa vai chegar. Na hora certa vai dar tudo certo, né? E quando for a hora certa, vai vir de uma forma tão natural. Enfim, vai ter uma parte 2 desse vídeo, que eu vou contar sobre como foi eu descobri que eu tava grávida e tudo mais. Enfim, mas foi basicamente essa a jornada que eu tive até, né, engravidar. Ainda não sei o sexo do bebê, né? Ainda estamos aí bem cedo. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo, vai ser eu contando, relatando, né, várias coisas. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado desse meu relato. E é isso, um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!